Olá, me chamo Carlos Inícios e eu vou estar falando um pouco sobre os comandos DML e como eles afetam a arquitetura do Oracle. Vamos começar pelo comando select, que é um pouco mais diferente dos demais. Ele começa pelo processo de usuário que envia uma instrução select para o processo do servidor. O processo do servidor envia para a SGA os os dados, a instrução. A partir do momento que ela entrou na SGA instrução, ela dentro da shared pool, ela verifica especificamente dentro do cache de biblioteca se aquela instrução já foi executada antes, se ela já está na memória. Se por acaso ela não estiver, ela vai dentro do cache de dicionário de banco de dados e verifica se a tabela e os campos que foram pedidos são válidos. Se eles forem válidos, ela vai no cache de buffer de banco de dados verificar se há uma cópia dos dados pedidos. Se não houver uma cópia, ela vai dentro dos arquivos de dados, faz uma cópia deles e coloca dentro do cache de buffer de banco de dados e então devolve para o processo de servidor que devolve para o processo de usuário. Já a instrução insert, o início é parecido. Vai do processo de usuário, depois para o processo de servidor, a instância da SGA, shared pool, verifica se dentro do cache de biblioteca tem uma instrução de insert parecida. Se tiver, ele já faz o insert. Se não tiver, ele vai dentro do cache de dicionário de dados verificar se são válidos, de novo, as tabelas e os campos. Se forem válidos, os dados vão ser inseridos. Depois que os dados forem inseridos, dentro do buffer de read log será feito uma cópia da instrução junto com a data e o horário que elas foram executadas. A partir disso, quando o buffer de read log tem 4 ocasiões onde ele acaba gerando um arquivo de read log. Ou quando um terço da memória está cheia, quando chega a 1 mega, quando dá 3 segundos ou quando dá um commit. Quando acontece uma dessas 4 situações, é gerado um arquivo de read log com as instruções, com a instrução que foi feita, com a data e o horário que ela foi feita. Já no update é igual ao início: usuário, servidor, shared pool, verificar se tem um comando válido dentro da biblioteca. Se tiver, já avança. Se não tiver, verifica se o dicionário, se a tabela e o campo é válido. Se eles forem válidos, eles pega e faz a alteração. Mas um pouco antes da alteração ser realmente consumada, ele faz uma cópia dos arquivos antigos antes do update, da mudança dos arquivos. Ele faz uma cópia no undo para se for necessário dar um rollback, ainda ter aqueles arquivos salvos, não precisar, você não perde eles ficam salvos na parte do undo. Depois ele vai para o buffer de read log e acontece a mesma situação. Gera um arquivo de controle de read log em uma daquelas 4 situações mencionadas anteriormente. O arquivo de read log, o buffer de read log, eu esqueci de falar anteriormente, mas ele serve para quando for necessário fazer, quando se perder os dados, acontecer alguma coisa, através dele é possível fazer toda a recuperação de dados, porque nele todas as alterações feitas nos dados está salva nele. Então, tudo, se for perdido alguma coisa que fosse necessário, dá para recuperar através deles. Aí, no comando delete, o início é sempre o mesmo: processo de usuário, processo de servidor, shared pool. Depois da shared pool, ele vai no cache de biblioteca, verificar se tem alguma instrução compatível. Se não tiver uma instrução compatível, ele vai no cache, verificar se os campos e a tabela é válida. Se forem válidos,
ele vai e executa a instrução e deleta aquele arquivo. Depois disso, como vocês estamos manipulando os dados nesse momento, faz uma cópia da instrução, da data e da hora no buffer de readlog, faz um que gera um arquivo de readlog em uma daquelas situações que foram mencionadas anteriormente. Então, é isso. Aqui eu expliquei de uma forma bem sucinta como funciona os comandos DML dentro da arquitetura Oracle. Olá, me chamo Carlos Inícios e eu vou estar falando um pouco